Hoy sean todos bienvenidos a nuestro canal Ministerios de Fe. Quien les fala es el pastor Marcelo Parrella y hoy estamos con una entrevista con el evangelista Felipe Liborio, quien nos va a contar su testimonio. Él era una persona creyente, en familia de creyentes, y él abandonó la fe y él casi murió. Seja bem-vindo, evangelista Felipe Liborio. Muito obrigado, pastor. É um grande prazer mais uma vez estar falando com o pastor. Estou muito feliz por esse convite e eu tenho certeza que esse testemunho vai abençoar a vida de muitas pessoas que vão se impressionar com o que Deus pode fazer na nossa vida e a transformação que Ele faz quando Ele tem uma obra na nossa vida. Amém. Eu gostaria de saber sobre tu família. ¿Qué es lo que aconteceu en tu vida que deixaste la fe? Então, pastor, é muito interessante o pastor ter perguntado isso, porque eu nasci no lar cristão, mas eu via muita religiosidade na igreja. Eu nasci na igreja batista, né? Foi muito bom, me ensinou muitas coisas. Porém, eu comecei a entender um pouco sobre também uma vida de aparência, ver alguns irmãos não vivendo o evangelho verdadeiro, mesmo sendo quando criança, porque esse foi o meu meio. Desde criança foi igreja. Eu não tinha maturidade para saber que as pessoas falham, que as pessoas estão dentro da igreja e não são cristãs. Eu não tinha. Esse é o grande problema do mau testemunho, de você não ser um cristão verdadeiro, porque afeta pessoas mais jovens, mais novas na fé. Então, assim, eu comecei a esfriar meu coração. Sempre ouvi a mensagem, fiz parte de escolas bíblicas, isso foi muito importante para mim, mas essa questão de você começar a ver pessoas que não vivem o evangelho verdadeiro, fazem coisas que não condizem nada com o cristianismo, me deixou muito decepcionado. E eu acabei, depois dos 15, 16 anos, me envolvendo mais com o mundo, até porque o mundo é muito atrativo, né? Então eu acabei me afastando tanto pelas coisas que eu vi dentro da igreja, por falta de maturidade minha, eu acabei deixando isso me afetar, e a questão do que o mundo também, ele te chama. Né, o mundo ele é muito atrativo e por isso eu acabei me afastando, pastor. Então, você viu fariseísmo dentro da igreja. Você viu gente que não tinha um compromisso com Deus e em vez de procurar mais a Deus e afirmar-se você estuvo olhando a palha de olho ajeno. Você estava procurando el pecado dos demás y no se preocupó por el pecado de você. Pastor, como um adolescente, um pré-adolescente na época, a gente acaba não tendo maturidade, tanto quanto pessoa, quanto humano, por ser muito novo, como cristão também, né? E Satanás usou disso, né, para poder colocar coisas na minha cabeça, que eu sei, eu já ouvi testemunhos recentes, que muita gente, né, pastor, se afasta por isso. Fui magoado, o líder, o pastor não soube falar comigo, e isso não nos deveria afastar de Cristo, eu compreendo hoje. Porém, naquele momento, às vezes você está mais frágil, como eu disse, não tem a maturidade, você se deixa levar por essa situação, sim. Satanás sabe disso, e começou a me rodear, falou, tem um mundão para você aí. Né, abandona esse farisaísmo, abandona essa mentira, né, e realmente eu me vi sendo ludibriado pelas coisas do mundo, me afastando cada vez mais, porque não é da noite para o dia, né, pastor? É um mês, é um ano, é tempo até você realmente tomar uma decisão de falar, não quero mais a igreja. Inclusive, eu saí de casa. Que te ofereceu o mundo? Que experimentaste no mundo e por que você voltou à igreja? Vamos lá, então, uma resposta não muito simples e nem rápida, mas eu vou tentar ser breve. Eu conheci as drogas, pastor, me ofereceram,
E eu tive bastante problema. A minha família, né, principalmente a minha mãe, ela veio de uma família muito violenta. O pai dela era alcoólatra. E ela acabou trazendo um pouco disso. A minha mãe era bem violenta. Hoje é uma pessoa maravilhosa, aprendeu com tudo isso, eu também. Mas naquele momento, Satanás, ele realmente fez uma bagunça dentro da minha casa também. Eu não tinha mau exemplo só lá. A minha casa era muito bagunçada. E eu apanhava muito. Eu acabei me tornando até meio insensível muitas vezes, por causa de tantas coisas que aconteceram na minha vida. E isso faz a gente, pastor, perder um pouco, às vezes, o amor pela vida. Por que eu não vou fazer? Por que eu não vou experimentar as drogas? Sabe, uma vida difícil, uma vida que eu não sinto o amor dos meus pais, uma vida que eu não estou vendo um evangelho verdadeiro na igreja. Então, às vezes, você entra numa situação dessa porque você não vê o que você tem a perder. Você olha e fala, por que não? Olha a minha vida, sabe? Eu não tenho uma família legal, eu não tenho uma família perfeita, ninguém tem, essa é a verdade. Mas naquele momento aquilo era muito pesado para mim. Né? O meu pai biológico, ele morreu quando eu tinha 7 anos de idade. Né? A minha mãe teve que se casar de novo, graças a Deus, foi uma pessoa que sustentou a casa, mas eu tive esse desejo de conhecê-lo, por ter um tempo depois. Então, teve muitas turbulências, sabe? E foi me afetando. E a minha mãe também foi afetada. Essa questão, olha como é importante, né? Um pai alcoólatra que trouxe muita violência para dentro da casa deles. E querendo ou não, pastor, é aquela história, né? Você, às vezes, carrega certas coisas dos seus pais. E a minha mãe, ela era muito insensível, porque ela também não teve aquele amor. Ela também não foi teve um exemplo bom para poder passar para mim. E até ela aprender isso custou muitos anos. Ela acabou, como eu disse, sendo essa pessoa muito violenta e não tinha carinho, a gente não se abraçava muito, enfim. Então, por causa de todo esse estresse emocional, eu acredito que não só por isso, mas facilitou muito. Quando vieram me oferecer drogas, eu falei, tá bom, vamos ver. E é interessante, se fosse ruim, ninguém usava. A questão é a colheita, a questão é a consequência daquilo. Muita coisa que é ruim, né, pastor? Num primeiro momento, como você está num bar, como você se prostituir, como você adulterar, num primeiro momento é muito bom. Você está satisfazendo a sua carne. Mas a consequência daquilo pode ser muito desastrosa. E foi o que aconteceu na minha vida. Satanás entrou, eu comecei a experimentar, foi muito bom. A gente sempre começa com uma bebida, depois com um cigarro, depois com a maconha, e assim vai, né, pastor? Não é? Ninguém começa no pior momento, ninguém começa morando na rua. Há um processo, e eu passei por esse processo. E em um determinado momento, pulando muito, pastor, indo lá longe, eu fui morar longe, fui morar fora de casa, me envolvi com tráfico, me envolvi com um monte de coisa que infelizmente não presta, né? E eu, um dia, drogado, parou uma mulher na rua, olhou nos meus olhos e falou, você sabe por que você está aqui? Eu falei, não estou entendendo, mas como uma pessoa desviada que nasceu no lar cristão, eu falei, esse negócio aqui é diferente. Ela falou, Satanás abriu um laço de morte, porque Deus tem um ministério na tua vida, e ele está tentando te matar, e Deus está fechando esse laço hoje. Me arrepia até hoje, pastor. Deus está fechando esse laço hoje. Volta para tua casa, porque Deus quer te dar esposa, Deus quer te dar família. Pastor, naquele momento houve um quebrar de engano espiritual, que eu comecei a andar e eu vi as coisas diferentes. Eu lembro que eu voltei para o lugar onde morava, eu não conseguia ver. Depois, mais para frente, eu vi demônios, sim. Mas naquele momento, eu vi o laço que Satanás estava montando. Eu falei, eu preciso ir embora daqui. Deus rasgou o engano, e eu fui pedir perdão para os meus pais,
pedi perdão, o que eu fiz, eu estou errado. Minha mãe chorou muito e me perdoou, porque a questão é que eu sei dos meus erros, e eu pedi perdão para ela, comecei a orar muito, e eu quero falar uma coisa, pastor, olha como a oração ela é importante. Quando eu voltei para lá, eu conhecia muita gente, muitas famílias que usavam drogas. Eu participei, eu acho que é importante falar sobre isso, pastor, de lugares, por exemplo, a gente que está ali traficando, passando droga, você vê quando a pessoa começa e a degradação da pessoa, ao ponto de ver mulheres se prostituírem, oferecer o corpo, falar, você não quer o meu corpo só para eu ter a droga. Então, é um antro, pastor, viver nesse meio é um negócio horrível, e aí a gente que é conhecedor da palavra, você está ali aprendendo, você está ali realmente entendendo o que está acontecendo, porque eu não era um leigo. Para o senhor ter uma ideia, teve uma vez que eles queriam que eu fosse mal de qualquer jeito igual eles, e nisso eu não era. E eu lembro que a última palavra, antes daquela profeta vir falar comigo, foi sair da boca de um dos meninos ali, bem ruim, falou, a gente quer que você fique mal, e você não fica mal. Eu acho que Deus falou assim, olha, eu estava esperando só ouvir isso da boca de Satanás, que você não se vendeu por completo, que você não se entregou. E aí, logo, acho que no mesmo dia, essa profeta veio falar comigo, e eu saí dessa vida e eu comecei a entender, Deus está me vendo. Deus, ele está no controle. Satanás está tentando destruir minha vida. Foi tudo rasgado, pastor. Todo o engano do mundo. Resumindo muito, todo o engano do mundo. E eu comecei a orar por uma família. O senhor quer falar alguma coisa? Sim, mas, por exemplo, você era drogado. Se drogava. La profeta falou sobre tua vida que se iba a cortar el lazo, mas toda esa intoxicación que estaba dentro de você, que lleva tiempo de ser liberto, Deus hizo un milagro en tu vida y ficaste liberto de un día para el otro, o ficaste liberto después de un proceso? Então, houve um processo sim, pastor, mas foi muito curto. Por quê? Eu acredito que uma coisa é você entender, outra coisa é você ter revelação. Quando Deus revela, a mudança é muito forte. Eu posso ter usado algumas poucas vezes, pastor, depois dessa conversa, porque o corpo queria, mas era uma coisa que me trazia um peso, um desgosto. E então foi um processo muito rápido, né? Eu acho que eu posso dizer até que foi um milagre. Mas por quê? Por causa dessa consciência, essa transformação da minha consciência e essa revelação de Deus. Porque eu acho que um grande problema para a pessoa sair, pastor, principalmente psicológico. É entender a importância de você não estar nesse meio. Porque às vezes a pessoa fala, ela vai para uma casa de recuperação, entra Deus nesse ponto, pastor. E ela não tem um encontro com Deus. Então fica muito difícil ela dizer não. Quantas pessoas já saíram, por exemplo, da bebida simplesmente com um encontro com Deus? Então eu acredito que há um processo, mas o mais importante dentro desse processo para ele funcionar é você ter uma revelação de Deus. É você entender algo da parte de Deus sobre a tua vida, sobre o teu propósito na terra, porque você valoriza mais a tua vida. Você vai pesar de uma maneira diferente suas ações. Porque é isso que falta. Por que eu não adultero? Eu sei que vai me trazer um peso muito grande. Então, acho que essa consciência, pastor, faz com que a gente abandone qualquer tipo de vício, qualquer tipo de vida arruinada. É a consciência em Cristo. Então, no meu caso, aconteceu isso, eu voltei para minha casa, comecei a orar por uma família que o pai e a mãe fumavam pedra, que é uma das drogas que vicia mais, a pessoa vira um zumbi, né? Já vi vários casos, a gente vê pessoas na rua pedindo. Eu comecei a orar e fiquei, pastor, eu orava 3, 4, 5 horas por dia, quando eu voltei para o evangelho. E essa família eu vi na igreja. Poucos meses depois, porque a oração do justo, lavado e remido, né? Justo, eu acho que é por Cristo, né? Esse é o justo, né? Não é por nossas ações. Pode ir muito em seus efeitos. E foi o primeiro milagre que eu vi acontecer por meio da minha vida em oração.
orar por um pai e uma mãe que, quando eu voltei, eu tinha muita dó deles, que ela se prostituía, perderam um filho porque os dois usavam essa droga, o crack, né, a pedra, e eu pude ver eles na igreja depois de alguns meses orando intensamente por eles. Então aí a minha vida mudou, pastor, e eu não fui mais a mesma pessoa. Eu penso assim hoje, se eu precisasse passar por tudo isso para ser quem eu sou hoje, eu passaria de novo, pastor. Porque o mais importante para mim é quem eu vou me tornar como pessoa, né? No processo de vida. Não adianta eu ter uma vida linear para viver numa vida linear, numa vida que eu sou mais ou menos cristão, eu sou mais ou menos... Porque é isso que acontece com muita gente. Então, eu não acho que todo mundo tem que passar por essa situação. Acho que bom que se ninguém precisasse passar. Porém, a gente cresce muito, né, pastor? Paulo foi quem foi, mas ele tinha um passado sombrio, né? Paulo tinha um passado sombrio, mas que somou para que ele se tornasse quem ele se tornou depois do cristianismo. Sim, então, essa família, eu conheci ela lá, era horrível, e ela realmente se converteu e foi tremendo por meio da oração. Eu fiquei muito feliz e eu comecei, pastor, ter, olha só que interessante, realmente um encontro pessoal com Deus. Porque muitas vezes a gente está dentro da igreja e a gente observa a vida das outras pessoas com Deus. Ah, um dia eu também vou ter uma vida com Deus, talvez eu tenha um bom testemunho, mas eu não tinha esse compromisso, essa intimidade, esse impacto pessoal de Deus na minha vida. E isso aconteceu. Com cada um é de um jeito, né? Ninguém precisa passar pelas mesmas coisas. Eu não quero que ninguém passe pelo que eu passei. Mas para mim a vida foi muito importante. Porque, pastor, com 20 anos já tinha acabado tudo isso. Aí eu entrei no quartel, tudo, e eu já não era mais aquela pessoa que aqueles meninos que estavam ali no quartel, depois em escola, faculdade, trabalho, eles queriam curtir, queriam fazer um monte de coisa. Eu já passei por tudo isso. Deus já me tratou, entendeu? Então, assim, a minha vida já era diferente. Lógico, longe da perfeição, cometi outros erros, mas não era a mesma coisa. Eu tinha um Deus presente na minha vida, que eu sabia quem Ele era, porque eu tive um encontro com Ele. E a partir dali eu sabia que eu tinha um ministério, porque aquela mulher, eu acho que eu não falei, ela falou, eu acho que eu falei isso, né? Você tem um ministério de ser evangelista, e Satanás quer destruir tua vida por causa disso. Olha que tremendo, pastor. Então, assim, ela rasgou o véu ali, porque Deus mandou ela rasgar, ela falou, eu estava com medo de vir, mas eu não aguento mais porque Deus está me cobrando. Ela veio e falou, e fez toda a diferença. Felipe, queria falar que tu testemunho é muito importante por dois motivos. Primeiro, porque tem muchos filhos de pastor, tem muchos filhos de irmãos da igreja que se han apartado por un motivo u otro, se han apartado, y gente que tenía testimonio, que cayeron en el lazo de Satanás, del engaño, como cayó Eva, fueron engañados por Satanás y fueron al mundo. Ahora, tu testimonio es muy importante porque Dios te está restaurando y te ha llevado al límite. Te restauró y hoy estás sirviendo al Señor dentro de la iglesia, restaurando vidas, jóvenes, matrimonios. Entonces, en la iglesia tenemos que ser sinceros. Van los pecadores. Nosotros acreditamos que somos todos santos, y somos, pero somos santos con defecto, porque somos pecadores y fuimos restaurados en Cristo Jesús, donde dejamos de olear la meta, el albo, Jesús, dejamos de olear, nos equivocamos otra vez, porque el pecado está dentro de nosotros, y está, vamos a decir, como una bomba, desactivado cuando estamos con Jesús. Cuando dejamos a Jesús se activa el pecado. Por eso que el apóstol nos enseña, orad y velad en todo tiempo para no ser enganados por Satanás. Sim, aquele que está de pé, cuidado para que não caia, né, pastor?
Está na Bíblia. Agora, como é tu testemunho em como estás trabalhando para Deus? Então, depois de tudo isso, pastor, também eu quero frisar uma coisa. A minha mãe, com todos os defeitos que todo ser humano tem, orou muito por minha vida. E eu sei que se ela não tivesse orado, tenho certeza que não estaria aqui, porque ela orou muito, ela pediu perdão, porque todos erramos como filhos, pais, e ela não deixou de orar por minha vida quando eu estava fora de casa, fora dos caminhos, também me pediu perdão, falou, eu sei que eu poderia ter sido uma mãe melhor, todo mundo poderia ser uma pessoa melhor, todo mundo quer acertar 100%, mas a gente tem as influências, tem tudo isso, né, pastor? Enfim, eu queria deixar isso frisado também, ela orou muito por minha vida, e eu creio que a oração dela fez muita diferença, né? Com todos os defeitos, ela temia ao Senhor naquela época, e orou muito. E falando da minha vida hoje, pastor, aquilo que aquela profeta falou aconteceu. Eu me casei, eu me tornei um evangelista, continuo pregando o evangelho, peças de teatro, Deus me chamou muito pelo meio da arte, né? Então, eu me tornei um artista, hoje eu sou designer de criação de uma empresa, né, de uma fábrica, o que demorou bastante também, mas eu nunca desisti do meu sonho. Nossa, pastor, dava para dividir isso aqui e falar sobre vários pontos, porque é muita coisa que aconteceu. Se eu for falar da minha vida profissional, quantos anos demoraram eu estudando, eu indo atrás, eu não desistindo, foi mais artista. Poxa, falei, não, isso, Deus tem isso para minha vida, eu orando, meu filho orando comigo agora, papai do céu, quando o papai entra na área dele de desenho, e na pandemia, pastor, na pandemia abriu uma baita porta para mim. Aqui atrás, não vai dar para mostrar muito, mas eu estou fazendo Caleb, aqui nessa escultura, né, em cima de uma pedra, que é um monstro, Caleb, sobre a história de Josué e Caleb, eu gosto de fazer coisas cristãs. Então, está aqui, eu estou fazendo mais peças, eu tenho um quadrinho publicado com os amigos meus, né? Então, é o quadrinho que eu publiquei também com os meus amigos. Então, é isso, pastor. Então, assim, mas para chegar em tudo isso, foi um grande processo. Eu aprendi a lutar por tudo que eu passei na minha vida, eu aprendi a lutar, perseverar. Então, valeu a pena. Eu creio que eu não precisava passar por isso se eu vivesse uma vida em santidade desde o começo. Mas Deus permitiu e usou disso para me amadurecer, para mostrar quem ele era e quem é o diabo. Né? Eu pude ver que os laços que ele faz e a destruição que ele faz. Então, eu sempre lutei pela minha vida profissional, como eu falei, hoje, na pandemia, eu tive a melhor porta da minha vida e o melhor trabalho, trabalhando na minha área sem desistir. Então, já deixando para você que está assistindo, não desista daquilo que Deus colocou no teu coração. Mas se tem um preço a pagar. Eu estudei muito, eu fui atrás, eu briguei, eu orei, pus nas mãos do Senhor, mas não foi no meu tempo, não foi na minha hora. E se fosse para escolher, para você ter um bom trabalho, que fosse nessa pandemia, onde tanta gente perdeu a vida, perdeu o emprego, perdeu tudo. E Deus me abençoou. Agora tem um detalhe, pastor, já falando de ministério, do que eu estou fazendo, outra coisa que, né, o que a gente está fazendo aqui é principalmente para abençoar as vidas que vão assistir. E antes, pastor, olha que interessante, como que Deus tem... Então, eu acredito que esse canal, ele tem, né, o intuito principalmente de abençoar a tua vida, né? Então, eu queria dar esse testemunho para você que aconteceu antes de eu ter esse emprego. Eu estava fazendo meu portfólio para artista, para quem trabalha com imagem, você monta várias imagens para mandar para as empresas. E eu falei, olha, eu vou ficar pesado, vou até afastar um pouquinho da igreja, afastar que eu digo assim, ter menos ministérios, me envolver um pouco menos para me preocupar com o meu trabalho, com o meu portfólio, para ter um bom emprego na área que eu queria. E Deus falou claramente comigo, não, agora você vai se importar com a obra, eu quero você 100% lá. Deus, eu queria tanto trabalhar o que eu amo, né? Estou estudando tanto. Ele falou, agora você vai fazer minha obra. Algumas semanas depois, talvez no máximo um mês, chegou a pandemia. E o que eu fiz, pastor? Eu também mexo com edição, com essas coisas,
Eu preparei a igreja junto com um rapaz que estava responsável lá pelo multimídia. Falei, cara, vamos fazer live. A gente precisa aprender de live. E eu trabalhei, pastor, nos 4 primeiros meses de pandemia, mais do que o normal da igreja. Em vez de eu trabalhar menos na pandemia, a gente se propõe a aprender live, ver equipamento, como fazer live, como vai fazer os programas. E então, em vez de eu fazer o meu portfólio que eu queria, eu fui ouvir a voz de Deus e fui ajudar a igreja nisso. Menos de 2 meses depois desses 4 meses que eu ajudei a igreja, me apareceu esse trabalho. Aí tem aquele versículo: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas que serão acrescentadas. A palavra é muito mais viva do que a gente acredita pela fé. Falta a gente entender e ter fé do quanto essa palavra é poderosa. E quando a gente dá ouvido do Senhor, quando a gente dá ouvido para a palavra de Deus, as coisas acontecem. E a minha vida é prova disso. Foi a mão de Deus, a misericórdia dele, as orações da minha mãe, os planos e propósitos que Deus tinha para mim. Deus é real, Jesus Cristo é a verdade. E assim, a minha vida, em cada página dela, prova isso para quem conhece ela e principalmente para mim. Então, hoje eu estou firmado na palavra, hoje eu quero buscar o Senhor, hoje eu quero fazer a obra. E tem um convite desse pastor, que eu estou vendo quanto o pastor tem trabalhado também, tem se dedicado para pregar o evangelho, para ver esse canal crescer, e vamos orar, eu creio que vai crescer cada dia mais, se empenhando para pregar o evangelho, porque, como Paulo diz, de nada vale a minha vida se eu não cumprir a minha carreira. Combati um bom combate, cumpri a carreira e guardei a fé. É tremendo, é isso que eu quero para a minha vida. Se houvesse um desejo, como Salomão, Deus chegasse para mim, pastor, e falasse assim: me faça um pedido. O meu pedido seria: Deus, eu cumpro tudo que o Senhor me chamou. Por favor, me deixa entregar diante do teu altar tudo que o Senhor me chamou. Eu não quero nada além disso. Eu quero chegar diante do Senhor, ter meu galardão, e poder o Senhor dizer: você cumpriu o que eu te chamei. Porque, como a Bíblia diz, a gente não vai levar nada dessa terra. Mas, vou dar mais um exemplo, pastor. Falando sobre o que a gente está falando, eu tenho um amigo que estava vivendo muito bem, estava na igreja, ele precisou se afastar muito da igreja, dos trabalhos, porque estava trabalhando muito, e morreu na pandemia. Sabe, então, assim, às vezes, porque vou ter um grande projeto, vou juntar dinheiro para amanhã, mas o amanhã pertence a Deus. Então, você tem que parar a obra para pensar em juntar dinheiro, é muito perigoso. A gente sabe que há tempo para todas as coisas, mas olha, a obra é uma coisa muito importante. Abrir mão dela, se afastar meio da igreja: agora eu vou dar mais tempo para mim, agora eu vou viajar mais. A gente sabe que é importante ter tempo, o pastor sabe, às vezes vai passar por muito estresse, então precisa de tempo livre, precisa de descansar, mas cuidado para você não ter essa prioridade, porque amanhã Deus te leva e você não cumpriu o que Deus te chamou. Então, é isso que eu penso, pastor. Eu não nego quando me chamam para pregar. Eu não nego quando o pastor está fazendo aí. Dá o seu testemunho, porque eu tenho medo. Porque eu sei que Deus vai me cobrar um dia e vai cobrar cada um de nós. Eu preciso dar os meus talentos para estar terminando, pastor, minha parte, a questão dos talentos. Eu não posso enterrar os talentos. Deus vai me cobrar se eu mal e fiel, porque você enterrou. Então, cada talento esse de arte, pastor, eu tenho muitos sonhos. Eu peço para você que está assistindo, o pastor, ora por mim, porque eu quero fazer vídeos falando sobre o cristianismo, sobre a vida com Deus, vídeos com desenhos, pastor, tem pouco, tanto desenho de herói, tanto desenho de fábulas, mas coisas cristãs falta tanto. E eu espero, em nome disso, que eu possa ajudar o reino de Deus com esse talento artístico. Eu tanto amo de teatro, de escrever, né? E é isso, pastor. Eu tive todas essas experiências. E Deus me ensinou, graças a Deus, para fazer o quanto dele. Então, há salvação para você. Você que está aí assistindo, no fundo do poço, para Deus, Ele põe a mão onde Ele quiser, Ele tira você da onde Ele quiser. É só você orar, é só você acreditar, é só você buscar. De repente, Deus está trazendo você que está assistindo aqui essa noite exatamente para ouvir essa palavra e saber que Ele é real. E Ele se importa com você, te tira da onde você estiver
porque Ele é Deus e ama realmente a cada um de nós. Eu tive uma grande transformação. Então, todos nós temos a oportunidade, como estamos agora, de ouvir a mensagem de Deus para saber, Ele salva, Ele transforma, Ele renova. Olha, é maravilhoso o nosso Deus. É crer na palavra e vivê-la, porque não tem outro caminho, não existe outro caminho. Deus hizo la obra en tu vida, amén. Y ora por nuestros oyentes, por aquellos jóvenes que también tomaron un día la decisión de dejar de ir a la iglesia y hoy sí quieren voltar y tienen vergüenza, no saben cómo. Dios quiere darle una oportunidad más. Él quiere tocar sus vidas y Dios te usa a você para orar por eles agora. Por favor, ora por eles. Amém? Amém. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu peço que o Senhor venha a trazer graça, misericórdia. Senhor, isso é muito sério, Pai. A gente não está aqui de brincadeira. A gente não está aqui para fazer de conta. Nós cremos num Deus vivo, que tem misericórdia do povo, que tem misericórdia de cada vida, que morreu por nós. Papai, em nome de Jesus, antes eu peço perdão pelos meus pecados, eu peço perdão por tantas falhas, Pai, mas por Cristo, pelo sangue de Jesus, vem sobre essa vida que estão ouvindo essa palavra, sobre as pessoas que estão desviadas, que, sabe, estão até com vergonha, como o pastor falou, às vezes, de votar, que dá força para elas, assim, seja a força delas, para que elas voltem para Cristo, para que elas realmente compreendam a importância de aceitar, muitas vezes, essa vergonha, de que muitas pessoas podem olhar diferente, que vão pensar diferente, mas o importante é Jesus, o importante é a misericórdia de Cristo, o importante é o que Deus te chamou, porque eu vou dar conta, e ninguém vai dar conta por mim, e a tua graça está aí para todos. Tem misericórdia daqueles que hoje estão nas drogas, Senhor, aqueles que estão afastados, pela prostituição, existem tantos vícios que estão envolvendo as pessoas. Eu te peço em nome de Jesus, vem com providência sobre essa questão, dá sabedoria para os pastores, funcionários, a realmente saberem como tratar essas pessoas, tê-las de volta, e das ambas partes, assim, o Senhor venha restaurar cada vez mais, para que a igreja, assim, seja uma igreja mais santa, assim, aqueles que estão unindo aquelas ovelhas, voltem. Muito obrigado por todo misericórdia, eu estarei. Vem sobre cada vida, de cada um que está para que não caia, e aquele que caiu, traz força para voltar. Porque o que importa é estar com Jesus, independente da situação. Obrigado por tua misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amén, amén. Querido amigo o amiga que nos estás escuchando, este es un testimonio del evangelista Felipe Liborio, quien él tuvo un pasado donde él sufrió y Dios lo libró del sufrimiento. Él fue entregado a las drogas, fue entregado a las manos de Satanás, mas Dios lo libró de ese lazo y hoy tiene una vida nueva con una esposa que lo ama, lo cuida de él. Y Dios quiere hacer lo mismo por você. Entonces, ven a Jesús, va a la iglesia, que Satanás te quiere dar vergüenza que vaya a la iglesia, es para que você no sea salvo. Cristo murió en la cruz del Calvario, en su lugar, en mi lugar. Entonces, aquí llegamos al final de nuestro programa. Espero que te inscribas en el canal y que compartas con familiares y amigos. Que Dios abençoe. Hasta el próximo programa.